Acabou agora há pouco São Paulo 1, Flamengo 0, um jogaço do São Paulo no Morumbi, um jogo sensacional, assim, todo mundo jogou bem, alguns destaques, muito destaques, mas de verdade, assim, um jogo praticamente perfeito do time do São Paulo, e o Flamengo poupou, e mais, apesar disso, também foi meio mal. Vamos falar desse jogo aí? Vem comigo. Bom dia, meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu já te peço, se inscreve aí, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos e deixa o like aí. Se não gostar do vídeo, depois você tira o like, mas deixa o like aí que ajuda demais o canal. Bom, para falar da escalação, o São Paulo foi com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Damian Bobadilla e Luiz Gustavo no duplo de volantes ali, Rato, Lucas, Ferreirinha e Caleri no ataque, né? O quarteto ofensivo ali. O Flamengo poupou bastante alguns jogadores, né? Foi com o Rossi, o Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Alan e Léo Ortiz de dupla de volante, o Léo Ortiz como volante, o Matheus Gonçalves, Gabigol de camisa 10 ali, meio atrás do centroavante, Bruno Henrique na ponta direita, na ponta esquerda e Carlinhos de camisa 9. E cara, o São Paulo fez um jogo praticamente perfeito, assim, um jogo sensacional, 1-0 ficou baratinho pro Flamengo. Pra falar do Flamengo antes, né, rapidinho, o Flamengo poupou praticamente bastante jogadores ali, né? Não poupou 11 titulares, mas poupou ali porque tem o jogo da volta contra o Palmeiras, agora no Allianz Parque pela Copa do Brasil, tá em vantagem, então eu acho isso até um pouco questionável, porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, já tá com uma boa vantagem contra o Palmeiras e vai poupar tantos jogadores assim contra o São Paulo no Morumbi. A chance de derrota para o São Paulo é muito grande, é praticamente certa. Apesar do Flamengo ter um elenco muito grande, muito numeroso e com muito bom jogador, que todo mundo fala, o Flamengo pode ter 2 times, ainda assim a chance de vitória com o time de reserva contra o São Paulo e esse São Paulo que está muito forte no Morumbi é praticamente zero. E o Flamengo perdeu a liderança. O Botafogo ganhou o jogo dele, assumiu a liderança. O Flamengo tem um jogo a menos, pode até retomar ali com critério de desempate e tal, ficar empatado. Mas, ainda assim, eu acho que é uma decisão meio questionável ali do Tite, de você poupar todos os jogadores, poupar tanto jogador, sendo que você é líder do campeonato e que o seu adversário, não é que se você é líder isolado, o Flamengo era líder, mas assim, uma derrota, o Botafogo encosta, e foi o que aconteceu. Mas além dessa decisão, o Flamengo não jogou bem. Realmente assim, o São Paulo praticamente anulou completamente o Flamengo e os caras, eles não fizeram absolutamente nada. Assim, eu sou meio emocionado quando eu tô assistindo, então eu fico meio preocupado demais, tenso demais. Nossa, chegaram numa coisa, mas depois que eu esfrio a cabeça, sério, o Flamengo não teve uma chance claríssima. Teve uma até que o Vitor Hugo, é o Vitor Hugo? Eu não lembro agora se é o Vitor Hugo ou se é o Matheus Gonçalves. Acho que é o Matheus Gonçalves, que ele chuta uma bola ali, ele tinha muita liberdade, já estava entrando na área para poder chutar e ele isola. Mas assim, eu acho que aquela foi a única realmente chance que você fala, nossa, o Flamengo perdeu uma chance. Se ele chuta direito ali, teria sido uma boa chance. Então, eu acho que aquela foi a única. E acho que até foi no erro do São Paulo ali, de passe, enfim. Mas tirando isso, o Flamengo não fez nada no jogo. E é claro, muito por mérito do São Paulo. O São Paulo, como eu falei, fez uma partida sensacional. O Rafinha anulou completamente o Bruno Henrique de novo. Já tinha feito isso nos 2 jogos da final da Copa do Brasil ano passado e agora, de novo, ele colocou o Bruno Henrique no bolso. Assim, o Carlinhos, eu nem conheço tanto ele, eu imagino que seja até um bom jogador, fez uma boa campanha lá no Nova Iguaçu. E aí o Flamengo contratou ele e tal. É um jogador meio oportunidade, ali de mercado. Eu até imagino que ele possa ser um bom jogador. Ele fez gol decisivo contra o Atlético, contra o Vitória. Mas, assim, é porque o São Paulo, pra mim, hoje tem uma se não a melhor dupla de zaga do país. Neste momento,
Arboleda e Alan Franco são a melhor dupla de zaga do Brasil, do Campeonato Brasileiro, do Brasil, talvez América do Sul, não sei. Mas, cara, é inacreditável. O Arboleda, pra mim, ele já é um dos melhores zagueiros aqui em atividade no Brasil desde que, sei lá, desde 2018, 19. Ele já tá, sei lá, top 3, top 5 melhores zagueiros do Brasil. Constantemente, o tempo todo, ele parece que eu acho que ele nunca saiu de lá. E o Alan Franco tá jogando mais do que o Arboleda. O que esse cara tá jogando, sério, ele merece. Ainda bem que não foi, porque teria prejudicado muito o São Paulo. Mas ele merecia ter ido pra Copa América. O que o Alan Franco tá jogando é um absurdo. Como é que o Carlinhos não conseguiu fazer praticamente nada e o Gabigol o idem. Mesma coisa ali, o Gabigol jogando de camisa 10. Também não fez um bom jogo, mas ele foi também completamente anulado. Não só pela dupla de zaga, né? Porque o Gabigol, embora esteja ali de camisa 10, ele é meio atacante. Então é meio que dupla de ataque. Não só pela dupla de zaga, mas pela dupla de volantes, principalmente o Luiz Gustavo. O que o Luiz Gustavo está jogando, meu amigo, ele se posiciona perfeitamente, ele dá desarme muito bom, ele rouba a bola e ele dribla e consegue, ele consegue distribuir e controlar o jogo ali no meio campo de um jeito sensacional. Ele tá, assim, tá surpreendente mesmo. Ele toca a bola, ele distribui o jogo muito bem. Ele aquece, tipo, ele dá o passe. Ele sabe quando dá o passe mais longo, quando dá o passe mais curto, quando segurar a bola. Ele tá mandando no meio campo do São Paulo, tá? Impressionante. O Bobadilha tá jogando muito bem também. Ele chega no São Paulo como uma promessa e parece que ele tá conseguindo finalmente atingir as expectativas. Porque eu, por exemplo, quando o São Paulo contratou ele, eu tinha bastante expectativa nele, porque o Cerro Porteño via nele a chave pra melhorar a situação financeira. Tipo, nossa, esse cara aqui, a gente consegue vender muito, cara. Então, eu tinha muita expectativa nele. Ele tá jogando bem, acho que ainda não virou um baita volante, mas tá jogando muito bem. E o Rato finalmente voltou a fazer uma boa partida, né? O Rato, ele, depois que da lesão, ele não tava conseguindo mais jogar, tava bem mal. Mas hoje fez uma boa partida, conseguiu fazer bem, distribuiu o jogo contra ele. Ele deu algumas boas enfiadas de bola pro Lucas, pro Rafinha, pro Caleri. Tipo, jogada de infiltração mesmo. Ele fez algumas boas jogadas nessa, ele recompôs bem, ajudou bastante na marcação, a não deixar o meio campo exposto, não separar o time em dois blocos. E o Lucas jogou no meio campo ali como camisa 10 no meio. E olha, talvez ele tenha sido o melhor jogador em campo. Toda bola que chegava nele, saía alguma jogada, ele conseguia um drible, ele conseguia um passe em profundidade pro Ferreirinha, ou pro Rato, ou pro Rafinha, que por incrível que pareça o Rafinha subiu bastante até hoje. Eu até acho que ele tem um pouco de dificuldade, mas no sentido de receber a bola por de trás, né? Ele gosta de receber essa bola mais pra frente, então quando ele recebe de costas, ele meio que tem uma certa dificuldade a mais ali. Mas ao mesmo tempo, ele consegue dar o drible, ele consegue dominar e meio que dar a volta no marcador. E no contra-ataque, ele pelo meio, ele fica ainda mais letal. Porque ele tem, basicamente, muito mais amplitude, muito mais liberdade no contra-ataque para conduzir a bola para onde ele quiser. Então, ele pode, basicamente, assim, no contra-ataque, ele é muito mais perigoso jogando pelo meio. Ferreirinha, como eu queria que você tivesse um pouco mais de QI na hora, depois do drible. Você é rápido, você dribla muito bem, o Wesley vai sonhar com você, mas cara, como eu queria que você tivesse um pouco mais de inteligência depois que dá o drible. Porque você dribla, abre todo o campo pra chutar e aí você toca. Aí você dribla, abre todo o campo pra chutar de novo, tenta um cruzamento. Aí você dribla um pouco mais longe da área e tenta o chute de longe. Aí você dribla 4 vezes seguidas, perde a bola. Então, poxa vida, mano, o Ferreirinha ele jogou bem, ele jogou muito bem, ele foi uma válvula de escape muito incrível pra esse jogo, ele praticamente ganhou todas as jogadas contra o Wesley, todas, começou a ter que dobrar a marcação, veio o Gabigol marcar o Ferreirinha algumas vezes, mas a tomada de decisão dele ainda é muito ruim, muito ruim. Precisa melhorar isso, precisa evoluir isso, eu espero que o Zubeldia consiga
trabalhar isso nele, consiga fazer ele melhorar nesse sentido, embora, assim, a carreira dele já tem o quê? 25 anos? 24, 25? 26, não sei. E a carreira inteira dele ele foi assim, né? Então, eu acho bem provável que ele melhore tanto em tão pouco tempo. Eu acho que ele provavelmente pode melhorar, mas talvez, sei lá, quando ele melhorar muito, nossa, a tomada de decisão dele tá excelente. Aí ele talvez já tenha perdido toda a velocidade de drible que ele tem hoje. E o Caleri, né, carrasco do Flamengo, fez gol de novo contra o Flamengo. Ele fez 5 gols em 10 jogos contra o Flamengo. Uma média muito boa. Um gol a cada 2 jogos. E um golaço. Sinceramente, assim, um golaço. O gol que o Caleri meteu ali. Você tá louco, velho. Eu já falei várias vezes aqui, eu gosto muito de gol de cabeça. Na maioria dos gols de cabeça eu acho bonito. E aquela cabeçada, meu amigo, nem se tivesse 2 Courtois no goleiro do gol do Flamengo, pegava aquilo. Além do gol, ele também jogou muito, tá? Ele fez pivô várias vezes, ganhou várias jogadas. Ele deu um trabalho gigantesco pro Davi Luiz ali. E o Davi Luiz ganhou a maioria das jogadas do Davi Luiz. Fez pivô, brigou pra caramba. Ele criou jogadas, o Caleri teve jogadas de profundidade. Então ele foi muito bem mesmo. No meu dia não tem muito o que eu falar, né? Realmente é uma partida praticamente perfeita. O São Paulo jogou bem, jogou melhor do que o Flamengo do primeiro ao último minuto pra mim. O Flamengo teve até um momento ali que conseguiu dar um calor, mas assim, no começo do segundo tempo, quando colocou ali o Gerson, o São Paulo demorou um pouquinho ainda pra se adaptar totalmente a essa troca. E o Flamengo tentou ainda ir pra cima, tá? Foi com Arrascaeta, Ayrton Lucas, colocou ali os excelentes jogadores que tinha ainda. E mesmo assim, o time não melhorou. Então, eu acho que foi uma excelente partida do São Paulo, uma partida abaixo do Flamengo. Mas muito pelo São Paulo. O São Paulo, pra mim, ganhou o jogo. Não foi o Flamengo que perdeu. O São Paulo ganhou esse jogo. E 1-0 ficou barato, hein? Porque, meu amigo, o que o São Paulo perde de gol é uma... Olha. Falando sério, isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido porque não é de hoje. Pelo que eu me lembro, desde que o Ceni chega em 2021, quando a gente ainda tava lutando contra o rebaixamento ali, que o Ceni chega de um jeito meio estranho, mas a partir do momento que o Ceni chega, desde que o São Paulo está com o Rogério Ceni, ele perde muito gol. Nossa, mas a quantidade de jogos que o São Paulo podia ter matado no primeiro tempo, já com 2 gols, podia ter, sei lá, goleado. Você vê o jogo e fala, nossa, só foi 2-2, o jogo foi 2-2, mas você vê o jogo, caramba, como o São Paulo perdeu o gol, podia ter ganhado de uns 4, 5-2 ali. Cara, isso tem que ser resolvido. Isso virou um problema crônico do São Paulo. Isso virou, perder muitos gols, virou um problema crônico no São Paulo. Isso precisa ser resolvido de alguma forma. Bom, gente, basicamente é isso. Do lado do Flamengo, foi um jogo ruim e uma decisão ruim do Tite, porque perdeu a liderança, vai ter que correr atrás do Botafogo de novo. O Botafogo tem um jogo, o Flamengo tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo, empata ali em pontos, e aí acho que ganha ainda, passa ainda o Flamengo no critério de desempate, passa o Botafogo, né, no critério de desempate. Do lado do São Paulo, uma vitória muito importante, porque é uma vitória grande, assim, sabe? É jogo grande, a vitória grande, que dá moral. É uma vitória nesse sentido, além de que, né, o São Paulo se mantém ali em 6º colocado, cola um pouco ali no Cruzeiro e no Fortaleza, que estão à frente, mas os dois têm 2 jogos a menos, então vai ser difícil correr atrás, tirar essa diferença. Ainda mais agora com as Copas chegando, e principalmente Cruzeiro e Fortaleza só tem uma competição, tem 2 competições, enquanto o São Paulo está em 3. Então, tirar essa diferença vai ser difícil, mas importantíssima vitória para o São Paulo se manter ali em cima. O São Paulo precisa se manter entre ali os 6 primeiros, fazer uma campanha digna. O São Paulo precisa disso, porque há pelo menos 3 temporadas o São Paulo não tem uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo e comenta aí quem foi o melhor jogador em campo. Pra mim,
foi o Lucas. Mas, assim, destaques absolutos para Lucas, Caleri, Luiz Gustavo e Alan Franco. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Lembrando, essa semana tá voltando o canal, os pós-jogos e tal. E volta os vídeos de domingo. Domingo que vem vai ter vídeo novo de história, curiosidade e tal. Então, não perde. Beijo, tchau!